It's one small step for man, one giant leap for mankind. That's beautiful, Daniel. Você ainda lembra quando era possível viajar para qualquer destino do mundo sem se preocupar com máscara, álcool gel, distanciamento social ou exame PCR? Quando você ia para o aeroporto e a sua preocupação era que talvez seu voo poderia ser cancelado por conta de condições climáticas, mas nunca por conta de fechamento de fronteiras? Pois é, veio uma pandemia e mudou a sua forma de fazer turismo. E por vezes o impediu até de fazer turismo. Eu costumo dizer que nem a melhor empresa de planejamento estratégico, prevendo o pior cenário possível, poderia imaginar o que está acontecendo. Fronteiras fechadas, lockdown, hotéis impedidos de funcionar, equipamentos de lazer culturais sem funcionamento. Mas será que nós retomaremos ao turismo como era antes ou teremos uma nova forma de fazer turismo? Para pensarmos sobre essa pergunta, precisamos retroceder um pouco antes da pandemia. O que estava acontecendo no turismo mundial antes? Destinos como Lisboa, Barcelona, Praga e Veneza estavam sofrendo com o excesso de turismo, com a massificação, o que é chamado de overtourism. Eu mesma, como pesquisadora, em fevereiro de 2020, exatamente 2 semanas antes de ser decretada a pandemia e nem imaginar o que aconteceria, protocolei um projeto para concorrer a uma bolsa de pesquisa com o tema Overtourism na cidade do Porto, em Portugal. Adivinhem só, quando saiu o resultado em novembro de 2020, eu não fui contemplada com bolsa nenhuma, porque esse tema já não era relevante nessa altura. Mas voltando ao overtourism, vamos tomar como exemplo a cidade de Veneza, na Itália. Uma cidade com 60 mil habitantes que recebia anualmente 20 milhões de turistas. Os residentes já estavam a rejeitar o turismo. O turismo já não estava a ser algo positivo para a cidade, por alguns motivos. Um deles é que os aluguéis eram tão caros e o custo de vida tão alto, os residentes já não viviam na sua cidade, mas viviam nos arredores. Outro é a questão ambiental, os canais completamente poluídos. Outras cidades também vinham sofrendo com a questão dos altos preços dos aluguéis. Por quê? Porque grandes investidores compravam blocos de prédios ou compravam todos os prédios dos centros históricos, reformavam para transformá-los em alojamento local e colocá-los em plataformas como Booking e Airbnb. Alguns autores chamam isso de southless, bairros sem alma, porque nós não temos mais ali residentes circulando pela rua, não temos mais a alma do residente, somente turistas entrando e saindo desses prédios. Algo a ser discutido também nesse momento do turismo era de que forma estava sendo conduzido o turismo cultural. Será que turismo cultural é somente ir ao Museu do Louvre, ficar na ponta do pé, atrás de uma multidão que está fotografando a Mona Lisa? Eu mesma me questionei muito sobre o turismo cultural quando estive numa ocasião numa igreja na cidade do Porto, também em Portugal, uma igreja lindíssima por sinal. Quando eu abri a porta, eu não vi a lindeza da igreja, mas somente uma multidão de pessoas com seus smartphones fotografando as imagens. E aí eu me questionei, será que eles estão aqui vivendo uma experiência cultural, histórica e até espiritual? Ou estão só registrando esse momento para mostrar depois? Em contrapartida, nós tínhamos uma realidade, de um lado essa realidade massificada e de outro lado uma realidade de pequenos destinos que não tinham políticas adequadas para atrair a demanda e por isso tinham pouca demanda. Veio a pandemia e é certo que isso impactou sobremaneira o turismo.
Em nenhum outro momento histórico, mesmo já tendo momentos em que o turismo foi impactado, como o caso do 11 de setembro, ou outros momentos epidêmicos como H1N1 e Ebola, nenhum desses momentos impactaram tanto como a Covid-19. Segundo dados da Organização Mundial do Turismo, no espaço de um ano, 87% das chegadas internacionais foram reduzidas. Em abril de 2020, 96% dos destinos mundiais tinham alguma restrição a viagens. E aí começou a se pensar, e agora o turismo? Será que nós teremos uma retomada do turismo? O que fazer para a retomada desse turismo? Existem várias pessoas estudando isso, nós pesquisadores temos algumas alternativas, estamos a pensar em algumas alternativas, e estas são ideias que valem a pena ser compartilhadas. Primeira questão a ser compartilhada é que chegou o momento de se preocupar ainda mais com as questões da sustentabilidade. Qualquer ação que envolva o turismo deve pensar e permear as questões da sustentabilidade e até analisar os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. Agora é o momento também de incentivar o turismo doméstico, o turismo interno. Uma vez que muitas fronteiras ainda estão fechadas e a nossa ânsia de viajar é muito grande diante de tudo que estamos passando e vivendo, é o momento de incentivar que você conheça o seu país, a sua cidade, o seu estado, tantas belezas escondidas pertinho de você, que muitas vezes você nem sabe, e é o momento de você descobrir. E é o momento de os decisores, os planejadores do turismo buscar planos e incentivos para que as pessoas viajem internamente. Obviamente, todas as viagens nesse momento e daqui para frente terão cada vez mais a preocupação sanitária. Os turistas buscam a sua segurança sanitária e os destinos devem mostrar a sua preocupação com estas questões de saúde, cada vez mais. Alguns destinos, como Portugal, já lançou o selo Clean and Safe para mostrar isso. O Brasil também tem alguns selos para mostrar a questão da preocupação sanitária. E agora, eu quero compartilhar com você algo que pode ser um grande lance para a retomada do turismo, principalmente nos pequenos destinos, como eu falei, que estavam a sofrer com a atração de demanda num período pré-pandêmico. É a modalidade de turismo criativo. Como eu questionei aquele modelo de turismo cultural também massificado, o turismo criativo vai no oposto. No turismo criativo, o turista deixa de ser o agente passivo da sua viagem e ele passa a ser o agente ativo. Existe um envolvimento forte entre turistas e residentes. O turista deixa de simplesmente comprar um souvenir para levar para sua casa, mas ele passa a produzir esse souvenir. Ele passa a saber como faz o prato típico ou trocar alguns passos de dança típica com o residente. O residente passa a ser um importante papel no processo de desenvolvimento do turismo. O turismo criativo tem muito forte o aspecto da cocriação e da transformação. É a coleção de experiências, é cocriar a sua experiência de viagem. Agora, pensem comigo que grande oportunidade tem o Brasil com pequenos destinos, com lugares tão autênticos, singulares, que podem proporcionar diferentes experiências criativas para os turistas. Agora é um momento de transformação, é um momento de quebra de paradigmas. Podemos aproveitar esse momento em que tudo parou para uma grande retomada, uma retomada mais criativa, mais sustentável, em que os turistas colecionem experiências e não só passem pelos locais e depois digam que passaram, mas vivam efetivamente os locais, vivam a cidade, compartilhem com os residentes as experiências e os residentes mostrem a sua importância.
Assim, é possível o desenvolvimento local sustentável, garantindo que as comunidades permaneçam no seu território. É o momento de uma grande transformação. É o momento, talvez, de turistas com um novo olhar e destinos com um novo planejamento, atraindo esse turista com um novo olhar. Por isso, eu quero que você pense na experiência que você quer colecionar na sua próxima viagem. Em que destino você quer estimular a sua criatividade e co-criar. E destinos é o momento de planejar o que vocês querem ofertar diferente para esses turistas. Quais experiências vocês querem deixar viva na memória dos turistas? Afinal, o turismo é uma atividade super importante e essencial. E vamos combinar, tudo de bom!